Meu nome é André Marcato, eu sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa é a aula 2 da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos. O meu e-mail está aqui embaixo, vai ser um prazer se você entrar em contato. Muito obrigado por estar assistindo. Na aula 1, a gente abordou o problema de programação dinâmica estocástica. Apresentamos uma versão modificada, uma versão simplificada de como a gente aborda o problema, e o objetivo dessa aula 2 é realizar uma implementação usando a linguagem Python. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta da Google denominada Google Colab, que ela usa um ambiente denominado Notebook, Python Notebook, em que a gente pode misturar textos, explicativos do programa que a gente está desenvolvendo e outros trechos com código. Então existem blocos de código e blocos de texto, como a gente verá a seguir. Então nosso objetivo é implementar a metodologia apresentada na aula 1. Então o pré-requisito para assistir essa aula 2 é realmente ter assistido a aula 1. Então a gente vai implementar essa metodologia de forma bem simples e bem didática. E com isso, a gente vai poder mudar o número de discretizações, mudar o número de cenários, mudar o número de meses, analisar o comportamento da função de custo futuro, analisar o que acontece quando nós inserimos mais usinas hidrelétricas no problema. Então, espero que todos gostem. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar que é esperado do aluno uma alta proatividade ao assistir essa aula. É importante que você faça em conjunto comigo, na medida que eu vou apresentando. Pare o vídeo, escreva o seu programa no ambiente do Google Colab, pois assim você vai entender tudo que vai ser mostrado. Então você tem que se direcionar para um navegador. Por um acaso aqui eu estou usando o Firefox, e você vai buscar o Google Colab. O primeiro link que apareceu aqui já é referente ao site do Google Colab. Eu vou clicar nele e já abriu a página. Você precisa fazer o seu login. Aí aqui a gente tem um requisito que a gente deve ter uma conta de e-mail da Google. Então eu vou usar aqui uma das minhas contas. As minhas credenciais já estão memorizadas no computador. E aí eu já vou ser direcionado para o site do Google Colab. Então vou clicar aqui em New Notebook e já vai aparecer uma janela em branco onde eu vou poder desenvolver o meu programa. Observe que aqui em cima aparece mais code e mais text, porque você pode inserir blocos de código e blocos de texto. Esse bloco aqui já é um bloco de código. Então eu vou começar dando um nome aqui para o meu programa. Eu vou chamar de aula 2 planejamento. A extensão de todo o programa desenvolvido aqui no Google Colab vai ser a IPy, Py de Python, e NB Notebook. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre uma estrutura interessante no Python que difere o Python de outras linguagens, que é a lista. Então eu vou criar uma lista aqui que é muito parecida com um vetor que aparece recorrentemente em toda linguagem de programação. Só que no Python a gente pode misturar dentro de uma mesma lista elementos com tipos diferentes. Então eu vou criar aqui, por exemplo, o primeiro elemento vai ser do tipo string, o segundo elemento vai ser o volume máximo, volume mínimo, 0,95 que é a produtibilidade e 60 que é o engolimento. Então essa lista ela tem aqui um elemento string, um elemento inteiro, outro elemento inteiro, um elemento float e um elemento inteiro novamente. Se você quiser verificar o conteúdo dessa lista, é só você escrever print usina. Aparece conectando aqui, inicializando, e assim ele vai rodar o programa. Então a primeira vez que você sempre vai executar um bloco desse, ele toma um tempinho a mais. Então apareceu lá o HE do Marcato e os valores de todos os elementos da lista. Se você quisesse, ao invés de visualizar o conteúdo da lista, se você quisesse ver o tipo das variáveis, você poderia fazer, por exemplo, assim, type usina. Aí você vai ver que a usina... Opa, faltou fechar um parênteses aqui. Você vai ver que a usina ela é do tipo lista, né? Se eu quisesse ver o tipo do primeiro elemento, é só colocar usina 0. Fechar o parênteses aqui no final, usina 0. Opa,
Opa, faltou mais um parênteses aqui. Usina 0. Apareceu que era do tipo string, né? Se eu colocar aqui, isso é uma outra característica também do Python, né? Ele sempre, o primeiro elemento da lista, o índice, é igual a 0. Então, se eu colocar usina 1, aparece inteiro. 0, 1, 2, 3. Se eu colocar usina 3, vai aparecer do tipo float. Se a gente for fazer operações, né, com volume, que envolve divisão e casas decimais, é interessante inicializar essa variável como sendo float de uma vez, né? Então a gente coloca um pontinho aqui, isso já vai resolver o problema. Então se eu colocar agora print type usina 1, vocês vão perceber que apareceu agora 1 do tipo float, porque 1 está referindo-se a esse elemento aqui. Só que fica muito chato você ter que ficar memorizando qual a correspondência de cada campo aqui dessa lista de acordo com o seu índice. Então, é possível você utilizar uma outra estrutura legal do Python, que é o dicionário de dados. Então, vamos fazer assim, eu aperto aqui, é só você passar o mouse aqui no final de um bloco, ele oferece a possibilidade de você criar um novo bloco de código ou um novo bloco de texto. Então, eu vou colocar em mais code, e aí agora eu vou criar uma estrutura do tipo dicionário. Basta, ao invés de usar o colchete, eu vou usar chaves. Vou dar um enter aqui, e aí agora eu vou dar nomes para os elementos do meu dicionário. Então o primeiro elemento vai ser nome, aí eu vou colocar aqui o HE do Marcato, vírgula. Então agora vamos colocar o Vmax, 2 pontos, 100 pontos. Vmin, 2 pontos, 20. Prod, 2 pontos, 0,95. E finalmente, engol, 2 pontos, 60. Então vou rodar. Observe que não deu nenhum erro, não imprimiu nada depois também, porque a gente não pediu que ele imprimisse. Se eu escrever agora print usina, ele vai imprimir esse meu dicionário. Ele nome, o HE Marcato, Vmax e assim por diante. Qual que é a grande vantagem de usar o dicionário? Se eu quiser acessar um elemento específico, eu não preciso guardar em que posição que ele está dentro do dicionário. É só eu escrever aqui usina nome e aí ele já vai imprimir lá simplesmente o HE Marcato. Se eu colocar usina Vmax, já aparece 100. Engol, isso e assim por diante. Bom, então agora eu vou criar mais um bloco e eu vou aproveitar esse trechinho que eu tinha criado aqui em cima, eu vou copiar usando Ctrl C e depois Ctrl V. Inicialmente, eu vou criar uma lista chamada lista UHE, que vai ser vazia. E aí, novamente, eu vou definir a minha usina, dei só um Ctrl V do trechinho que eu tinha copiado do bloco anterior. Agora, eu vou usar o comando append, que é associado a uma lista, que é um método associado a uma lista. Então, quando eu ponho lista UHE ponto append usina, é como se eu estivesse inserindo, após a última posição da lista, aquela usina, que na realidade é um dicionário. Então vamos rodar aqui e a gente percebe que não ocorreu nenhum erro. Então, se eu escrever agora print len lista UHE, ele vai me retornar o número 1, porque a minha lista de UHE contém apenas uma usina. Se eu alterar esse comando print aqui e escrever lista UHE 0, ele vai imprimir justamente o meu dicionário, que corresponde à minha única usina. Se eu copiar novamente esse bloco aqui, utilizando Ctrl C e Ctrl V, e agora modificar essa minha usina, então vou colocar aqui usina do Vascão, volume máximo 300, volume mínimo 50, produtibilidade 0,85, engolimento 100, eu posso
inserir esse elemento na minha lista UHE com o comando append de novo. Então, lista underline UHE append usina. Então, se eu rodar esse meu bloco, ele vai aparecer aqui usina do Marcato, porque eu usei o índice 0. Se eu usar o índice 1, vai aparecer lá, o HE do Vascão. Se a gente investigar qual o tamanho da minha lista, print len lista UHE, vai aparecer agora 2, porque eu tenho 2 usinas na minha lista. Uma forma interessante no Python de percorrer todos os elementos da minha lista é usar o comando for. Então, for, por exemplo, use in lista UHE, print use. Então, ele vai percorrer todos os elementos da lista e vai imprimir as usinas corretamente. Se eu apagar esse print aqui para não gerar nenhuma confusão, vocês vão perceber que ele vai imprimir as minhas 2 usinas. Se eu quisesse imprimir apenas o nome das usinas, era só colocar, porque como vocês estão percebendo, a cada passagem, né, dentro do laço do for, o use vai assumir um elemento da minha lista. Então, se eu colocar use nome, ele vai apenas imprimir o nome das usinas pertencentes à lista. O HE do Marcato e o HE do Vascão. Se eu quiser imprimir o nome e o volume máximo, basta fazer desse jeito aqui. A gente vai ter, olha lá, o nome e o volume máximo. Então, a utilização de dicionário em conjunto com lista, isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de continuar a confecção desse nosso programa. Feito esse preâmbulo, eu só vou copiar esse trecho que me interessa, usando o Ctrl C, e vou apagar todos esses blocos que a gente criou anteriormente. E agora eu vou inserir pela primeira vez um text. Aí eu vou utilizar o símbolo de jogo da velha para escrever aula 2, planejamento de sistemas elétricos. Vou usar agora 2 jogos da velha, PPE barra UFJF, e agora eu vou escrever um texto livre aqui. Por exemplo, esta é a aula 2 da disciplina e trata sobre a implementação em Python da técnica de programação dinâmica estocástica. Vou chamar aqui de adaptada, porque a gente fez adaptações em relação à metodologia convencional. Então a gente pode perceber que um único cerquilha ele gera um título, um duplo cerquilha, um duplo jogo da velha, ele gera um subtítulo, e quando você não utiliza o cerquilha nenhuma vez, você está com um texto livre. Ainda assim, você pode aumentar o tamanho da letra, usar bold, itálico, inserir links, figuras, fazer recuo, lista numerada, lista de itens e assim por diante. Sempre à direita a gente consegue ver como uma prévia de como o texto vai ficar. Adicionalmente, a gente pode utilizar recursos do LaTeX, por exemplo, sempre em símbolo de cifrão. Então, se eu quiser, por exemplo, uma fração, é só colocar barra frac 100, por exemplo, x, e aí aparece a equação que a gente implementou usando lá a sintaxe do LaTeX. Isso aqui foi só um pequeno exemplo. Da mesma forma, a gente poderia criar tabelas e etc. Ao longo das outras aulas, a gente vai explorando um pouco esses recursos. Então, agora,
Basta passar novamente o mouse aqui por baixo do bloco, né? Eu vou inserir um código. Aí automaticamente, né, o texto que a gente editou já aparece na forma final no bloco anterior. Então, eu vou dar um Ctrl V e utilizar o que a gente já tinha feito antes, né? Isso me dá os dados da usina hidrelétrica. Então, eu apenas vou dar um append aqui para jogar essa minha usina para dentro da minha lista OHE. Append usina. Vamos fazer a mesma coisa para a usina térmica. Eu vou criar aqui uma usina no formato dicionário. Para isso eu vou usar as chaves. Então, o primeiro elemento vai ser o nome da usina, 2 pontos. Então, vamos chamar aqui de GT1, vírgula. O segundo elemento vai ser a capacidade da usina, capac. Então, a capacidade da usina de 15 megawatts. O custo de 10 unidades monetárias por megawatt. E aí, a gente vai criar uma lista agora de UTE, que vai estar em branco, e eu vou usar o comando append para inserir essa minha usina nessa lista. A segunda UTE, eu vou aproveitar isso que eu já tinha digitado, só dar um copy and paste aqui, usando Ctrl C, Ctrl V. A usina é a usina GT2, aí a capacidade dela vai ser de 10 megawatts e o custo de 25 unidades monetárias por megawatt. Novamente, eu vou ter que usar o comando append. Então, vou inserir essa nova usina. Se no final eu escrever print lista UTE, a gente vai ver a lista das minhas duas usinas, a GT1 e a GT2. Se eu quiser saber o número de usinas, basta usar o comando len, como a gente fez anteriormente. Len UTE, ele vai imprimir as minhas duas, o meu número de usinas que fazem parte da lista. Me lembrei aqui que ficou faltando uma informação da usina hidrelétrica, que é o histórico de afluências. Então eu vou inserir aqui no meu dicionário um novo campo chamado AFL, e esse campo vai ser uma lista com as afluências nos 3 meses. Então, abro e fecho colchetes. A primeira linha é a afluência otimista e pessimista do primeiro mês. A segunda linha, afluência otimista e pessimista do segundo mês. E, finalmente, a terceira linha, afluência otimista e pessimista do terceiro mês. Se eu quiser acrescentar mais cenários, basta eu acrescentar colunas nessa lista. Se eu quiser acrescentar mais estágios, olhar para um horizonte de tempo maior, basta eu acrescentar linhas nessa lista. Faltou também informar os dados de sistema. Aí eu vou criar um outro dicionário chamado dgerais. Aqui eu tenho, então abre e fecha chaves. Então a gente tem o custo de déficit, 2 pontos, 500 unidades monetárias por megawatt médio. E a gente tem a carga. Esses são os dados do sistema. Então a carga é de 50. Seria até interessante a gente colocar aqui como uma lista. Então eu vou colocar a carga do primeiro mês, a carga do segundo mês e a carga do terceiro mês. Aí depois a gente vai poder considerar cargas diferentes para cada mês. Vamos adicionar mais 3 informações aqui nos meus dados gerais. Uma vai ser o número de discretizações, vamos chamar de NRDISC, 3 discretizações. A outra vai ser o número de estágios, NREST. Nesse exemplo a gente trabalhou com 3 estágios. E a outra vai ser número de cenários. Também, no caso do número de cenários, a gente tem 2 cenários. Só para ver se a gente não digitou nada errado, eu vou rodar esse bloco, não apareceu nenhuma mensagem de erro. E um negócio interessante que a gente pode fazer é criar um dicionário final compactando tudo num único dicionário.
Então, eu vou colocar aqui DGE, que vai ter os meus dados gerais. Eu vou ter aqui o HE, que vai ter a minha lista UHE. E eu vou ter o TE, que vai conter a minha lista UTE. Aí se eu quiser acessar especificamente uma informação, olha o que a gente pode fazer. Print, sistema. Então dentro de sistema eu vou querer acessar, por exemplo, os dados gerais. Aí eu ponho DGE. E dentro de dados gerais eu quero acessar, por exemplo, o CDEF. Então se eu usar esse tipo de estrutura, opa, apareceu um pequeno erro aqui. Se você observar, o DGE tem o G maiúsculo, né? Eu esqueci disso aqui, né? Então DGE e o CDEF também, ó. E o CDEF também tem o D maiúsculo. Então a gente acessa o 500, né? Se eu quiser acessar a carga dentro de dados gerais, é só fazer assim, né? Coloca a carga. Se eu quiser acessar o dado da usina hidrelétrica, então venho aqui e ponho o HE, a minha UHE é uma lista, ela vai retornar uma lista de UHEs, né? Então aqui eu vou ter que, por exemplo, pôr 0, que vai ser, que eu vou ter usina 0, usina 1 e assim por diante, né? Então ele já imprimiu a usina, todos os dados da primeira usina. Se eu quiser dentro dessa usina acessar um dado específico, por exemplo, o nome, a gente faz desse jeito. Aí aparece o HE marcado. Quero acessar um dado da usina termoelétrica. O nome, UTE 0, nome, apareceu o GT1. Se eu pegar a posição 1 da UTE, aí vai aparecer a GT2. A grande vantagem é que todas as informações que a gente precisa está compactada aqui, está autocontida nesse dicionário chamado sistema. Vamos resgatar agora o primeiro problema de despacho hidrotérmico que a gente resolveu na aula passada. Nós estávamos no estágio 3 e eu queria resolver um problema, imaginando que o meu reservatório estava no início do mês com 100 hectômetros cúbicos e que a afluência prevista ao longo do mês era de 11 hectômetros cúbicos. Esse foi o primeiro problema que nós resolvemos. Durante o processo iterativo, os problemas de otimização eram os mesmos, sendo que cada problema difere do outro pelo volume armazenado inicial na usina e pela afluência. Então vamos tentar escrever qual o modelo de otimização para o problema de despacho hidrotérmico que nós resolvemos. Vamos transcrever o problema de despacho hidrotérmico nos moldes, né, de um problema de otimização linear. Inicialmente vamos avaliar quais são as nossas variáveis de decisão. Associadas à usina hidrelétrica ou às usinas hidrelétricas, a gente tem 3 variáveis de decisão. A primeira delas é o volume final. Quanto que a usina hidrelétrica vai chegar no final do mês operativo. A outra é quanto que ela vai turbinar. Então, ao longo do mês, quanto de água vai passar pela sua turbina ou suas turbinas. E a terceira é o volume vertido. Então são essas 3 variáveis de decisão. O volume vertido, né, ele vai acontecer quando no final do mês o balanço hídrico resultar em mais água do que ela é capaz de armazenar. Então essas variáveis, né, são associadas a UHE ou às UHS. Em relação à térmica, a gente vai decidir quanto que vai ser a geração térmica da usina 1 e da usina 2. Então, essas aqui são as variáveis associadas às UTS. E a gente vai ter que decidir quando vai haver déficit. Isso se houver necessidade de déficit. Vamos escrever agora a função objetivo. O que nós desejamos é minimizar o custo operativo, que é a soma do custo de operação da usina térmica 1 vezes a geração térmica 1. Mais o custo de operação da usina térmica 2 vezes a geração térmica 2, mais o custo de déficit
vezes o déficit. Existe um problema associado ao vertimento, pois apesar dele não compor o custo de operação, né, que é o custo imediato de operação do sistema, se a gente não penalizar o vertimento na função objetivo, às vezes podem ocorrer vertimentos de forma indesejada. Então, normalmente, a gente inclui aqui um fator, uma parcela aqui na função objetivo, que vai ser igual a 0,01, ou a gente coloca geralmente um valor bem pequenininho, para realmente não fazer diferença na função objetivo, vezes o volume vertido. E quais são as restrições desse problema? Então, sujeito A. A primeira restrição é que a gente chama de balanço hídrico. Ela diz o seguinte: o volume no final do mês, ele tem que ser igual ao que você tem no início do mês, que é o volume inicial, mais o que chega, que é a fluência, menos o que sai. O que sai é o volume turbinado e o volume vertido. Então, essa equação é o balanço de água da usina hidrelétrica. O VI, nesse problema que a gente está resolvendo, ele vai ser igual a 100 hectômetros cúbicos, e a FL, que é a fluência, no cenário pessimista, vai ser igual a 11 hectômetros cúbicos. Esses dois parâmetros é que mudam de um problema de despacho hidrotérmico para o outro. A outra restrição é o chamado atendimento à demanda, porque as usinas hidrelétricas e termoelétricas têm que atender à carga. Vai ser a produtibilidade da usina hidrelétrica vezes o volume turbinado, mais a geração térmica 1, mais a geração térmica 2, e, eventualmente, se houver necessidade de déficit, a soma de todas essas quatro parcelas tem que ser igual a carga. Observe que eu utilizei letras minúsculas para as variáveis de decisão e letras maiúsculas para os parâmetros. E, finalmente, a gente tem as chamadas restrições de canalização. Que dizem respeito aos limites inferiores e superiores das variáveis de decisão. Então, eu vou escrever essas restrições aqui próximas às variáveis de decisão. Então, vamos colocar em cor vermelha. O volume final tem que estar entre o volume mínimo, que é 20, e 100. O volume turbinado tem que estar entre 0 e engolimento máximo, que é 60. O volume vertido tem que estar entre 0 e a gente pode colocar infinito. Nunca a gente vai escolher um volume vertido alto, porque ele está penalizado aqui na função objetivo. A geração térmica 1 tem que estar entre 0 e 15, que é a geração térmica máxima da usina térmica 1. Da térmica 2 entre 0 e 25. E o déficit a gente pode colocar entre 0 e infinito, porque também ele nunca vai ser utilizado, pois ele está altamente penalizado aqui na função objetivo. Olhando para o problema, que obviamente ele está representado de forma bem simples, teria outras restrições para a gente colocar, por exemplo, restrições de vazão mínima. Um outro fato importante, essa produtibilidade aqui, ela não é constante, porque de acordo com o volume do reservatório e também de acordo com o nível que está jusante do reservatório, essa produtibilidade varia, mas se a gente for considerar esses aspectos, o problema deixa de ser linear. Então, olhando para essa formulação aqui, a gente tem a função objetivo linear e as duas restrições também lineares. Outro ponto que não está representado nesse problema é o custo futuro. Essa função que a gente acabou de mostrar, ela representa apenas o custo imediato. No momento que a gente for para o estágio 2, a gente vai ter que inserir algo a mais aqui, né, que vai ser o alfa, que representa a função de custo futuro, mas isso a gente vai deixar um pouquinho para frente. Vamos inserir um texto explicando o que é que esse trecho de código faz. Definição dos dados do problema. Usinas hidrelétricas, termoelétricas
e dados gerais do sistema. Feito isso, eu vou querer colocar esse bloco de texto antecedendo o código, né, que fez essa implementação. Pronto. Agora, vamos inserir um outro bloco de texto e colocar o comentário que ele contém um modelo de otimização. Então, vamos aproveitar o bloco de texto para escrever um modelo de otimização. Para tanto, para escrever a equação da função objetivo, vamos usar a codificação em LaTeX, né? Minimizar, eu ponho /h space só para dar um espaçamento horizontal de meio centímetro, aí eu ponho C1, C underline 1, aí o 1 já aparece lá como subíndice, barra C dot para aparecer aquele pontinho de multiplicação, GT1, mais C2 barra C dot, GT2, mais C def barra C dot, def, mais 0.01 barra C dot vvert. Então, à direita você tem uma previsão de como vai ficar a equação. Sujeito a dois pontos, aí nova equação, abre e fecha com símbolo de cifrão, aí eu ponho o V final, vai ser igual ao V inicial, mais a fluência, menos o V turbinado, menos o V vertido. Essa é a equação de balanço hídrico. Então agora eu tenho a equação de atendimento à demanda, que vai ser barra ρ, barra C dot para multiplicar o V tur, mais GT1, mais GT2, mais déficit, isso tem que ser igual a carga. Essa é a equação de atendimento à demanda. Finalmente, todas as variáveis de decisão tem que estar com upper bound e lower bound. Então, como é que vai ficar o volume final? Tem que estar entre 20 menor, less or equal, VF less equal 100. Primeira equação de canalização. E assim por diante. Eu vou colocando todas as equações de canalização. Observe que esse comando aqui, /infinity, ele gera o símbolo de infinito. Se eu clicar fora aqui do bloco de texto, a gente vai ver a edição final do texto. Observe que esse aqui é somente um texto explicativo. Não tem nada a ver com o programa que vai ser implementado aqui nesse bloco de código. Então vamos iniciar a construção de um programa em Python para resolver o problema de despacho hidrotérmico. Para tanto, eu vou precisar de uma biblioteca de otimização. Dentre as diversas disponíveis em Python, uma que eu acho muito interessante é a CVX-OPT. Dentro da CVX-OPT tem uma classe chamada Modeling, que permite a gente escrever o problema de otimização na forma como está aqui no texto que a gente descreveu, na forma como a gente realmente faz a modelagem. Então a gente não vai precisar trabalhar com matrizes e vetores se a gente utilizar essa classe Modeling da CVX-OPT. Então, da Modeling, eu vou importar dois objetos importantes. Um é o Variable e o outro é o Solvers. O Variable serve para eu definir as minhas variáveis de decisão. E o Solver que vai resolver o problema de otimização. Antes de começar, é interessante a gente ter em uma variável um número de usinas hidrelétricas. Então, a gente vai utilizar o comando len. O len ele é nativo do Python e ele retorna um número de elementos de uma lista. Se eu acessar a minha lista de UHE, que está no meu dicionário sistema, na posição UHE, a gente vai ter o número de usinas. Obviamente, nesse exemplo vai ser 1, mas a gente já está construindo um programa que vai poder ser aplicado em outras situações. Num UTE igual a len sistema, e eu vou acessar a posição UTE. Então, nessas duas variáveis aqui, num UHE e num UTE, a gente vai ter
inteiro que vai ter o número de usinas hidrelétricas e o número de usinas termoelétricas. Vamos executar, ver se vai acontecer algum problema. Aí aparentemente não. Se eu quiser visualizar os valores, a gente tem duas formas. Uma é passar o mouse aqui em cima, né? Então apareceu 1 já, passou o mouse aqui, apareceu 2. Se eu quiser, eu posso imprimir, né? Print, por exemplo, num UTE, e ele vai retornar o número 2, tá certo? E como que a gente define as variáveis de decisão? Então vamos pensar, por exemplo, no VF, que é uma variável de decisão. A gente vai ter tantas variáveis de decisão de volume final quantas forem o número de usinas hidrelétricas. Então eu já vou usar esse meu objeto aqui que a gente acabou de importar, o variable. Então aqui eu vou colocar um número de variáveis de decisão. Então aqui vai ser num HE, que por um acaso nesse exemplo vai ser 1. E aqui eu vou colocar uma descrição da variável de decisão. Por exemplo, volume final na usina. E vou dar um copy and paste aqui para criar as minhas outras de forma bem rapidinha. Então eu vou ter o VT e eu vou ter o VV. Da mesma forma, eu vou ter tantas variáveis de volume turbinado na usina, quantas volume vertido na usina, quantas forem as usinas hidrelétricas que eu tiver no meu sistema. Então aqui vai ser volume turbinado na usina e aqui vai ser volume vertido na usina. Bom, em relação às usinas térmicas, a única variável de decisão que eu tenho é a GT, geração térmica. Então, variable. Agora eu vou colocar num UTE, e aqui, geração na usina térmica. E a outra variável de decisão que está faltando é o déficit. Variable, aí aqui com certeza eu só tenho um déficit, aí eu vou colocar aqui déficit de energia no sistema. Muito bem. Então, se eu executar aqui, opa, aconteceu um erro em algum lugar aqui. Olha bem, num TE eu escrevi com letra maiúscula e o correto é só o N maiúsculo. Então, corrigindo isso aqui, beleza, tudo correto. Tem algumas vantagens da gente usar esse objeto. Então, se eu escrever, por exemplo, aqui print vf.name, vocês vão ver que ele vai imprimir o nome dessa variável de decisão, volume final da usina. Se eu imprimir print déficit.name, ele vai me mostrar déficit de energia do sistema. Se eu colocar déficit.value, por enquanto, ele me mostrou simplesmente none, porque a gente não resolveu o problema de otimização. Depois que o problema for resolvido e eu mandar imprimir déficit.value, ele vai me retornar um valor ótimo dessa variável de decisão. Bom, então eu vou colocar um comentário aqui, construção da função objetivo. E aí eu vou criar uma variável aqui igual a zero, chamada FOB. Vamos dar uma olhadinha na função objetivo. A gente percebe que ela começa com termos associados à geração térmica. Então, eu vou usar o for. E eu gostaria de percorrer todas as usinas térmicas. Então, o que eu vou fazer vai ser for e use in sistema UTE. Sistema, na posição UTE, ele contém justamente as minhas duas usinas térmicas. Então, só para a gente ter certeza que funciona, vamos colocar assim, print e use. Vou dar uma rodadinha aqui. Vamos ver o que imprimiu. Olha lá, imprimiu a térmica 1 e a térmica 2. A gente poderia fazer um negócio mais interessante, que é o seguinte, usar o comando enumerate. O enumerate, ele retorna duas informações. A primeira informação é a posição que um elemento encontra-se numa lista. E a segunda informação é o próprio elemento da lista. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui print i, ele vai retornar a posição do elemento. Olha lá, 0 e 1. Se eu colocar use, ele vai retornar o conteúdo daquela posição da lista, que no caso são as duas usinas térmicas. Então, olha o que eu vou fazer. FOB mais igual, que isso significa fazer FOB igual a FOB mais alguma coisa. E aí eu vou colocar aqui custo, que vai ser use custo vezes
a minha variável? A minha variável é GTI. Então, aqui em cima a gente definiu as variáveis de decisão associadas à geração térmica. Então, eu estou dizendo que a FOB vai ser igual ao custo da geração térmica 1 vezes a variável de decisão geração térmica 1. Muito importante a gente atentar aqui para o indentamento. O que a gente sabe que faz parte do comando for, o escopo do comando for, é o que está abaixo do for, seguindo esse recuo. Então vamos executar aqui. Pode ver que não ocorreu erro nenhum. Se eu mandar imprimir a minha FOB, olha o que a gente vai ter. Olha lá. É uma função linear que tem dois coeficientes, né, referente à geração usina térmica, e o primeiro coeficiente é 10 e o segundo coeficiente é 25. Então, qual que é o próximo coeficiente da FOB? Aí eu vou terminar o recuo, aí vai ser FOB igual, pode seguir o padrão FOB mais igual. O que vai entrar aqui agora? Sistema DGER. Dentro dos dados gerais, o que eu quero? CDEF. Vezes a minha variável de decisão, déficit, só que a posição 0. Então vamos ver agora, vamos rodar. Perfeito. Imprimir a FOB. Então o que eu tenho agora? Uma função linear, coeficiente das variáveis geração térmica vai ser 10 e 25, coeficiente da variável déficit vai ser 500. O que está faltando apenas? O meu vertimento. Aí vai ser FOB mais igual, a gente vai colocar uma penalização para o vertimento, vezes VV 0. Aqui a gente tem um problema, né? Se eu fizer desse jeito vai dar certinho. Mas a gente não está contemplando a situação que eu tenho mais de uma usina. Então é interessante eu usar uma estrutura com for i, use in enumerate. Só que agora eu vou percorrer todas as usinas hidrelétricas. Dois pontos. FOB mais igual 0.01 VVI. Como eu tenho uma usina só, então o efeito vai ser o mesmo. Olha bem? Então eu tenho essas variáveis de decisão, geração térmica, as duas, com esses coeficientes, 10 e 25, o déficit com coeficiente 500 e o volume invertido com um coeficiente 0.01. Aparece aqui o 10 a menos 2. Muito bem. Então a gente tem já a nossa FOB organizada. Eu vou colocar um comentário aqui no meu programa, dizendo que agora a gente vai começar a definição das restrições. A primeira restrição é a de balanço hídrico. Balanço hídrico. Uma estratégia interessante é a gente criar uma lista com todas as restrições. Então, eu vou definir uma lista vazia. E, para cada usina hidrelétrica, a gente tem uma restrição de balanço hídrico. Então, é interessante a gente percorrer, através do enumerate, todas as usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas elas estão armazenadas dentro da lista UHE que está no dicionário sistema. UHE que está no dicionário sistema. Então, vamos definir aqui a restrição. Restrições, ponto, append. Como é que vai ser constituídas as restrições? O VF da usina 0, aí esse I aqui designa a usina 0, se for usina 1 e assim por diante, vai ser igual ao volume inicial. Por enquanto, vamos definir o volume inicial aqui igual a 100, mais a afluência, vamos considerar o cenário pessimista, 11, menos o VT, e aí vai ser o volume turbinado da usina I, menos o VV da usina I. Observe que, na medida que a gente percorre todas as usinas, o I aqui ele vai variar, mas
eu vou construindo a restrição aqui corretamente. Então, a variável de decisão volume final vai ser igual ao volume inicial, que é 100, mais a fluência, menos o volume turbinado, menos o volume vertido. Daqui a pouco, a gente vai ter que criar uma estratégia para fazer isso aqui variar conforme for a discretização que a gente estiver resolvendo e conforme for o cenário que a gente estiver analisando. Muito bem. Então, a gente vai adicionar quantas restrições de balanço hídrico houverem de acordo com o número de usinas hidrelétricas. Então, é só você... Opa! Parece que aqui tem que ser um igual igual. Tem que ser igual para você designar aqui a igualdade. Muito bem. Então, agora vem a equação de atendimento à demanda. Atendimento à demanda. Primeiramente, eu vou constituir o lado esquerdo dessa equação. Nós vamos iniciar o AD como sendo zero e nós vamos incrementando as parcelas. Inicialmente, a gente tem, para cada usina hidrelétrica, a sua respectiva contribuição. Vamos fazer novamente o enumerate, percorrendo todas as usinas. Para isso eu vou usar o dicionário sistema e o HE. E aí nós vamos incrementando a variável AD, que vai ser use, qual dado que eu preciso? Prod, vezes a minha variável de decisão, que é a VT. E eu tenho que pegar o VT correspondente à usina de acordo com a forma como eu vou percorrendo o for. Então, VTI. Beleza. Então, através desse primeiro for, a gente está adicionando a contribuição de cada usina hidrelétrica, que nesse exemplo vai ser apenas uma. Agora, nós temos que adicionar a contribuição de cada usina térmica. Para tanto, eu vou percorrer todas as usinas térmicas. Novamente, eu vou somando essas parcelas aqui ao meu atendimento à demanda. E aqui vai ser apenas a geração térmica propriamente dita, né? Da usina 0 e da usina 1. E, finalmente, a gente tem que adicionar a parcela do déficit. Então, AD mais igual a déficit, como eu tenho apenas uma variável de decisão associada ao déficit, déficit 0. Finalmente, então agora eu posso adicionar a minha lista de restrições através do comando append, a minha restrição final, AD, que vai ser então igual ao lado esquerdo da equação de atendimento-demanda, igual a carga. Como é que a gente acessa a carga? Vai estar no sistema, só que isso faz parte do meu dicionário de dados gerais. E aqui, carga. Só que a gente tem que lembrar que carga é correspondente a um vetor, né? Para cada mês eu tenho uma respectiva carga. Então, eu tenho o mês 1, 2 e 3, que quando a gente olha para os índices dos vetores, do vetor, da lista, corresponde a 0, 1, 2. Então, eu vou pegar aqui, já que eu estou imaginando o mês 2, a carga do terceiro mês. Beleza. Então, se eu chegar aqui e mandar dar um print em restrições 1, a gente vai ver justamente essa restrição de atendimento à demanda. Olha bem, o meu termo constante, que ele coloca tudo do lado esquerdo, né? Vai ser menos 50, que é a carga que eu tenho que atender, associado ao volume turbinado da usina. Como eu tenho uma única usina, vai ser 0,95, observe que tem aqui o menos 1. Associado à geração térmica, eu tenho o 10, eu tenho 1 e o 1, né, que é GT1 mais GT2. E associado ao déficit, eu tenho 1 novamente aqui. Então, as restrições, elas já estão definidas, né? Então, a gente já precisa apenas adicionar agora as chamadas restrições de canalização. Canalização, que corresponde ao limite inferior e superior de todas as variáveis de decisão. Muito bem, então falta agora acrescentarmos as restrições de canalização. Vamos começar tratando das usinas hidrelétricas, e para isso eu vou ter que percorrer a lista com todas as usinas hidrelétricas. Essa lista
encontra-se no meu dicionário sistema. Sistema na posição UHE. A gente vai adicionar as restrições usando o comando append, novamente. Inicialmente, vamos considerar as restrições de canalização da variável volume final. Aqui está minha variável decisão. Na posição I, no caso nesse caso a gente só tem uma usina, tem que ser maior ou igual. E aí eu vou acessar agora o meu dicionário da usina hidrelétrica, que está no use, na posição VMI. Então o volume final tem que ser maior do que o VMI. Vamos usar aqui o copy and paste para ficar mais rápido. O volume final também tem que ser menor ou igual que o Vmax. Tem agora a restrição de volume turbinado, que precisa ser maior ou igual que zero e menor ou igual que o ingol. Falta apenas o volume invertido. No caso do volume invertido, não tem upper bound, só lower bound. Agora vem as restrições de canalização das usinas térmicas. Basicamente, o limite inferior e superior da geração térmica. Tenho que percorrer todas as usinas, sistema, meu dicionário com todas as informações do meu sistema. Vou percorrer agora a lista de UTS. Restrições, ponto append. Preciso que a minha geração térmica de cada uma das usinas seja maior ou igual que zero. Restrição de não negatividade. Agora vem a restrição de geração térmica máxima, que tem que ser menor ou igual. Aí eu vou ter que acessar o dicionário da minha usina e use, e o nome desse elemento a gente deu como sendo CAPAC. Pronto. A última restrição de canalização é referente à variável de decisão déficit. Então, restrições, ponto append, déficit na posição 0 tem que ser maior ou igual que 0. Eu não preciso colocar limite máximo, porque no caso do déficit a gente não tem upper bound. Rodo só para checar que está tudo certinho. Pronto. Então, isso aqui modela o meu problema. A gente tem que partir agora para a solução. Então, vou abrir um bloco de text e vou colocar aqui resolvendo o problema de otimização. Novamente código. Eu vou ter que importar um objeto que eu acabei esquecendo de fazer anteriormente. Então, from cvx.opt.modeling import op. Então, esse op é o Optimization Problem. Aqui é que você vai inserir a sua função objetivo e suas restrições. Então, o que eu vou colocar aqui vai ser problema igual a op, que eu acabei de importar. Simplesmente eu vou informar a função objetivo e as restrições. Em seguida, basta resolver o problema. Problema.solve. Aí eu vou informar aqui que eu quero uma representação densa, ou seja, eu não vou utilizar matrizes esparsas, porque o meu problema é bem pequeno por enquanto. E eu vou utilizar um solver chamado glpk. Pronto, então esse comando ele vai resolver o problema de otimização. Vamos ver se vai dar tudo certo. Opa! Faltou colocar um Szinho aqui em restrições. Parece que foi resolvido. Se eu quiser ver se tudo está ok, basta eu fazer assim, print problema.status. Ele encontrou, ótimo. Se eu quiser ver qual que foi o valor da função objetivo, é só colocar fob.value. Deu um valor muito pequeno. Isso está coerente porque a gente partiu com reservatórios cheios, né, de 100 hectômetros cúbicos e ainda chegou mais 11 hectômetros cúbicos. Então a gente teve água para atender plenamente o mercado. Vamos fazer a impressão de todas as variáveis de decisão e o valor da função objetivo. Então, custo total é igual ao valor da função objetivo. For, vou percorrer novamente todas as usinas, in enumerate, sistema,
o HE, e imprimindo os valores das suas variáveis de decisão. Então, print vf.name, vou colocar aqui o código da usina e o valor da variável de decisão, vfi.value. Vamos rodar aqui, só para a gente ver como é que está ficando. Olha lá. O volume final da usina é 58,4. E vamos colocar as outras variáveis associadas às usinas hidrelétricas. O que mais que eu tenho? Volume turbinado e volume vertido. Olha que interessante, por isso que foi legal a gente colocar o nome na variável decisão, volume final na usina. E eu coloquei aqui o código da usina, né? 0. Se eu tivesse mais usinas, iriam aparecer as outras aqui. Nessa usina, o volume final foi 58,4 hectômetros cúbicos e foi turbinado 52,6. E o volume vertido foi 0 praticamente, né? Vamos repetir essa estrutura aqui. Vou dar um copy and paste e vamos colocar os dados agora das térmicas. O TE. A variável de decisão associada à usina térmica é a GT. Eu vou colocar aqui gt.value. Eu só tenho essa variável de decisão. Vamos rodar novamente. Aí aparece a geração na usina térmica, tanto na 0 quanto na 1, é igual a 0, né? Elas não foram acionadas. E a última variável de decisão é o déficit. Vamos eliminar o recuo, porque ele não está no escopo do for. Eu ponho déficit.name, não precisa mais do índice I, e aqui eu ponho déficit 0.value. Aí a gente consegue ver todos as variáveis de decisão do nosso problema. Só para poder fechar o bloco de impressão. Excelente! Para a gente poder simular para outros volumes iniciais e outras afluências, seria interessante a gente fazer isso aqui, né? Logo no início desse bloco da função objetivo, vamos definir aqui o VI, por exemplo, colocar agora 60 e vamos colocar aqui a AFL igual a 11. E aqui eu vou substituir, né, por VI e AFL, tá certo? Então vou rodar novamente esse bloco e vamos rodar novamente esse outro para resolver o problema de otimização. O que a gente percebe? Que agora o volume final da usina foi 20, ela foi elevada ao mínimo, ela turbinou 51 hectômetros cúbicos, mas foi necessário usar um pouquinho da usina térmica. E aí a gente teve um custo total aqui diferenciado. O que a gente tem que fazer agora é variar, né, esse VI e a FL para atender todos os problemas de despacho que devem ser resolvidos. Eu fiz umas adições aqui no programa só para tornar a saída através dos prints mais didática. Primeiro eu coloquei as unidades aqui na hora que eu imprimo as variáveis de decisão relativas à usina hidrelétrica, pois todas elas são em hectômetros cúbicos. No caso da decisão em relação à térmica, que é a geração térmica, a unidade é megawatt médio, e no caso do déficit também é megawatt médio. Agora vamos dar especial atenção a essa impressão aqui, o valor da água. Observe o que nós estamos fazendo. Eu estou imprimindo um multiplier, que é o multiplicador de Lagrange associado a essa restrição I aqui. Eu estou imprimindo o valor do multiplicador de Lagrange. Esse I ele está variando de acordo com esse enumerate, porque a gente vai ter um valor da água para cada usina com reservatório. Como nesse exemplo eu só tenho uma usina, esse I aqui ele vai variar, ele vai assumir apenas o valor 0. O que esse valor aqui vai me dizer? Se eu acrescentar 1 hectômetro cúbico a mais na minha equação de balanço hídrico, que é relativa a essa restrição aqui 0, qual vai ser o impacto na função de custo futuro? Ou seja, para cada usina, a gente está imprimindo o seu respectivo valor da água. Essa última aqui, aí está fora do for, porque a gente só tem uma restrição de atendimento à demanda, a gente tem o chamado custo marginal de operação, ou o CMO, que é
multiplicador de Lagrange associado à restrição de atendimento à demanda. Esse multiplicador de Lagrange, ele vai trazer uma sensibilidade em relação ao que vai acontecer com o valor da função objetivo, que é meu custo de operação, se eu aumentar a carga em uma unidade. Observe esse índice aqui que é muito importante, porque as primeiras N restrições são relativas às usinas hidrelétricas, que são as restrições de balanço hídrico. Então, a restrição num 1HE, ou seja, eu estou pulando todas o número, estou pulando, né, o número de restrições igual ao número de usinas hidrelétricas, para poder chegar nessa restrição aqui de atendimento demanda, imprimindo o seu respectivo multiplicador de Lagrange. Vamos ver o que vai acontecer. Olha bem, o valor da água na usina 0 é 9,5, que é justamente o que vai acontecer se eu colocar 1 hectômetro cúbico a mais. O que vai ser reduzido na função objetivo? O custo marginal de operação é 10, ou seja, se a gente acrescentar carga em uma unidade, como a gente está despachando a primeira usina térmica, essa carga ela vai ser atendida pela usina térmica. E o custo de operação dela é 10. Então, por isso que o valor aqui do custo marginal de operação é 10, né? Tá menos 1 aqui vezes 10. E aqui é 9,5. Esse 9,5, a gente pode perceber que ele está associado à produtibilidade da usina. E por que eles estão em sinais contrários? Se eu acrescentar a carga em uma unidade, eu vou aumentar o valor da minha função objetivo. Se eu colocar 1 hectômetro cúbico a mais de água no meu reservatório, eu vou diminuir o valor da função objetivo. Então, devido a esse motivo, eles têm os sinais contrários. Vamos ver como se comporta o valor da água. Olha bem, o custo total dado pela FOB é igual a 1,55 vezes 10, ou seja, 15,50. O valor da água está especificado como sendo 9,50. Se eu acrescentar 1 hectômetro cúbico a mais, se eu disponibilizar 1 hectômetro cúbico a mais na usina, esse custo total ele vai ser reduzido. Vai ser reduzido de 9,50, ou seja, ele vai para 6. Vamos ver se isso ocorre realmente. É só vir aqui em cima e fornecer 1 hectômetro cúbico a mais de água para o meu reservatório. Pode ser no volume inicial ou na fluência. Então eu vou colocar na fluência. Eu vou rodar esse bloco de código e aqui embaixo eu vou rodar o meu otimizador novamente. Olha o que aconteceu, o custo total passou para 6. Vamos ver agora o efeito do custo de operação. Então vou voltar aqui para 11, rodar novamente meu otimizador. Voltamos ao caso anterior, né? Então, meu custo total é de 15,50 e a gente está percebendo que o custo marginal de operação é de 10. 1 vezes 10. O que vai ocorrer? Se aumentar a carga em uma unidade, é natural que o custo aumente também. Então, você vai passar de 15,50 para 25,50. Vamos ver se isso vai ocorrer. Aonde que a gente aumenta a carga em uma unidade? É só acessar a equação de atendimento e demanda. Eu vou somar uma unidade aqui, mais 1. Vou rodar esse bloco, rodar o bloco de otimização, e olha o que aconteceu, a gente passou para 25,50 como esperado. O custo marginal de operação, ele indica exatamente isso. Um acréscimo de carga, qual que vai ser o impacto no meu custo de operação total? Por isso que esse valor, o CMO, ele constitui a base do PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, calculado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Mais à frente no curso a gente vai explorar um pouco mais esses conceitos. É muito importante que você refaça esse exemplo, digite esse programa, brinque aqui com os parâmetros, altere o valor do volume inicial, da fluência, da carga, os dados das usinas e perceba exatamente o que está acontecendo. O Google Colab é uma ferramenta interessante que permite você fazer isso de qualquer dispositivo, de um computador, de um tablet, de um smartphone. Aí você tem total liberdade para poder brincar aqui com esse programa que já foi desenvolvido e a gente precisa evoluir agora. Qual que é o próximo passo? Fazer com que todos aqueles problemas de despacho que a gente resolveu na aula anterior sejam
automaticamente calculados aqui pelo nosso programa, que vai ser o nosso próximo desafio.